Demorou, mas a gente tá gravando. Yo! Eu sou o Fábio Sacuda. Eu sou a Daisy Bueno. E esse é o Chill de volta. E esse de volta faz sentido eu usar todas as vezes, porque a gente sempre demora. Mas agora a gente tá de volta mesmo. Aqui a gente togacha. Aqui tem muita togachada. E falando em togashi, hoje a gente veio falar sobre... Como a gente lê mangá aqui no Japão. Porque não é tão simples quanto parece. Aqui no Japão, como em outros lugares do mundo, ainda é muito comum você comprar o mangá de papel. Mas como o espaço também é reduzido e tem muitos problemas em relação ao próprio papel aqui no Japão, e também por causa da própria cultura de usar o celular, smartphone, tablet hoje em dia, que é muito comum, a forma de se ler mangá aqui no Japão tem mudado bastante. Bom, ainda existe a forma tradicional de se comprar mangá, que é você ir até uma livraria, encontrar aquele monte de mangá e ver qual é o que você prefere. Esse daqui, por exemplo, eu comprei ontem na livraria. Mas daí eu percebi que esse que é o número 1 já tinha acabado de sair o 2. E sem querer voltar na livraria, eu comprei no Amazon. E ele chegou no outro dia. A Amazon entrega muito rápido aqui, de vez em quando, dependendo do produto, ele entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. E essa cultura do mangá é tão forte aqui que realmente em qualquer lugar você consegue encontrar mangá. Inclusive no Combini, que são as lojas de conveniência. Eles vêm até num formato diferente. Esse aqui o Fábio comprou já tem um tempinho e o formato... ele tem um pouquinho mais de página, né? Ele equivale a um volume tipo aquele Death Note Black que a JBC lançou no Brasil. Um volume, 2 volumes a mais do que o normal. E ele não tem aquela coisinha bonitinha por dentro e tal. O papel é mais barato. Ele é feito exatamente para você ler ele, terminar e descartar. É exatamente como você faz com as revistas semanais, mensais que saem. E o legal é que ele é baratinho, né? Ele custa 500 ienes, que é o equivalente a mais ou menos um mangá encadernado desses aqui que a gente compra em livraria, só que a diferença é bem grande, né? Uns 2 volumes, mais ou menos. É realmente feito para essa cultura do combine, que é você comprar as coisas na pressa, usar e descartar, né? Algumas livrarias são mais tradicionais aqui no Japão. A gente tinha o costume de comprar mangá na Tsutaya, que é uma das maiores livrarias daqui. Que além de mangá tem CDs, né, e tudo mais. Ela é bem reconhecida por quem gosta do Japão, porque uma das lojas dela fica lá naquela avenida, lá, aquele cruzamento famoso de Shibuya. Quando a gente começou a perceber que a casa estava ficando um pouquinho cheia, não dava mais para comprar mangá, a gente começou a pensar em outras alternativas. E a primeira que a gente encontrou foi o Mangakissa, ou Mangá Café, né? Que é um lugar onde você paga um valor para ficar algumas horas lá, pega qualquer mangá que você quiser e fica lendo. Eles te disponibilizam uma cabine que você pode tanto usar o computador quanto simplesmente fechar a porta e ler tranquilamente sem ninguém ficar olhando pelo seu ombro ou coisa assim. E você ainda pode pegar bebida, ficar lá tomando chazinho ou uma coca e pedir uma batata frita, alguma coisa para acompanhar enquanto você lê seus mangás. De vez em quando até assistir um filme ou jogar um game, dá pra fazer de tudo lá. É interessante que no começo, quando a gente chegou aqui, acontecia muito da gente ir lá pro centro de Nagoya, que é a cidade, a metrópole mais próxima daqui, e a gente acabava perdendo o último trem, né? Então a gente acabava alugando uma cabine dessas de Mangakissa, era baratinho, era 1.000 e pouquinhos ienes, né? Equivalente a o que? Uns 20... 10 dólares. Daí a gente acabava passando a noite lendo mangá, aproveitando pra tirar o atraso. E também dá pra você dormir lá, né? Porque é bem confortável. Algumas cabines realmente são melhores que alguns quartos de hotéis. Também tem outra forma que é muito comum de se comprar mangá aqui no Japão,
que é em lojas de usados. Eles costumam disponibilizar vários títulos antigos, até que você não encontra mais em livrarias de livros novos, e você compra alguns até por preços bem baratinhos, assim, coisa de $1. O mais importante é que você encontra praticamente tudo que você quiser lá. Esses mangás aqui a gente comprou numa loja chamada Book Off, que é uma loja bem grande que eles vendem mangás e livros em geral usados. Esse aqui, por exemplo, o Fábio comprou e ele custou... O preço original dele seria 562 ienes. O preço que a gente pagou foi 108. Como funciona esse Book Off? A pessoa compra o mangá e ela tem o mesmo problema que a gente de espaço, então ela lê e depois acaba revendendo para essas lojas que vendem por um preço muito mais barato. Muitas vezes você encontra até mangás lançamentos da mesma semana já vendendo no Book Off. Às vezes vale a pena, mas como mangá novo não faz muita diferença de preço no Book Off, acho que acaba sendo meio que elas por elas. O que eu gosto do Book Off é que eles vendem coleções inteiras a um preço muito barato. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente queira voltar para o Brasil e quer levar uma coleção daquele mangá que a gente gosta muito. O Slandunk na versão Kanzenban, por exemplo. A gente passa no Book Off e consegue comprar a coleção inteira por um preço de, sei lá, 5 volumes, sabe? Dependendo da coleção. É bem baratinho mesmo. Existe também um site chamado Mangazenkan, onde você pode comprar a coleção completa de qualquer mangá que eles tiverem disponível. Praticamente todos os mangás de maior sucesso eles têm com a coleção completa para você comprar lá. Não só isso, né? No Amazon também tem muita gente que oferece a coleção completa de algum mangá por um valor simbólico. No Amazon você encontra mangá até por 1 ien, que significa que você pode comprar um volume inteiro pelo preço, sei lá, dá o quê? Um centavo de dólar, que no Brasil deve dar R$10. Não, tá bom, R$10 não, vai 20. Nossa! Não, mas é realmente muito baratinho. Tem gente que compra e acaba querendo se desfazer mesmo, não quer jogar fora e deixa pra pessoa pegar por 1 iene e pagar só o frete. Uma forma muito interessante de se ler mangá aqui no Japão é o aluguel. É como se você fosse numa locadora de vídeo. Não sei se vocês lembram mais como é uma locadora de vídeo, mas enfim. Aqui tem as locadoras de mangá. Você vai até lá, tem um monte de coleção. E daí você vai pegando os volumes que quiser, pagando cerca de 50 ienes, né? Que dá mais ou menos 1,50, um e pouquinho. 50 milhões de reais. O dólar tá alto, né, gente? Por exemplo, a gente costuma alugar toda semana algum mangá. E depois a gente devolve. E tá tudo bem, porque não ocupa espaço. E a gente pode ler qualquer coisa que a gente quiser. E o interessante de você poder alugar um mangá é que você pega o volume mais pela praticidade. Ele tá lá, a mesma história, tal, tudo. Não vai vir com a capa, não vem com todos os... todo bonitinho como deveria vir. Mas você lê o que precisa, devolve, não te ocupa espaço, não vai te deixar devendo nada ao mangá que você compraria. E se você não tiver nenhum apego assim pelo material, sabe, não quiser colecionar nem nada, é só você devolver e pronto. Você só pega o melhor. O interessante é que o sistema de aluguel aqui no Japão, que é um país que, como todo mundo sabe, está com problemas de mão de obra, então quanto mais eles podem cortar a mão de obra, eles estão cortando. E para alugar o material, a gente faz praticamente tudo sozinho, sem nenhum atendente precisar tocar no material que você vai alugar. A gente vai na maquininha, passa o cartão de membro lá, né?
e já vai ler a gente mesmo todos os mangás que a gente vai pegar. Tem um código de barras atrás. E aí a gente já bota na sacolinha, fecha e vai embora. Quando a gente chega, também só joga na caixa e acabou. Mas hoje em dia, o que os japoneses estão usando mais para ler são os aplicativos para tablet ou celular. Se antigamente era normal você ir para, sei lá, tomar um trem ou ir numa sala de espera e ver as pessoas lendo livros, hoje em dia você só vê as pessoas em tablets ou celulares, mas não significa que elas estão lá mandando mensagem sempre. É bem comum você ver elas com páginas de mangá e fazendo o movimento de trocar a página. Existem alguns aplicativos aqui, como o Renta, que é um aplicativo de aluguel de mangá. Ele te disponibiliza o mangá inteiro por cerca de 48 horas e você paga um valor pelo cartão de débito mesmo ou pela moeda virtual que ele tem. A vantagem é que você pode escolher o mangá que você quiser e ler sem precisar se deslocar até uma locadora de mangá e sem o perigo de você chegar lá e não ter o mangá para alugar na hora, porque isso também acontece. E a desvantagem é que ele é um pouquinho mais caro. Tem alguns mangás aqui que você aluga por 48 horas e acaba pagando 400 ienes, que é, sei lá, quase 15 reais, sabe? Quase 15 milhões. Mas tudo vai de praticidade, então às vezes vale a pena, né? E algumas revistas, principalmente a Shonen Jump, né? Tem aplicativos próprios onde elas vendem assinaturas. A Shonen Jump, por exemplo, custa 900 ienes por mês para você ter todas as edições que saírem nesse mês. Ela funciona vendendo as edições a partir do momento que você comprar. Então, por exemplo, se eu comprasse hoje a assinatura da Shonen Jump, eu ia ganhar a edição dessa semana, a da próxima semana, a da outra, até o final do mês. E se sair alguma edição especial, como aquela Giga ou Next, ou sempre tem as edições especiais lá, né, que saem no meio do ano, você também ganha ela. Só que se sair 3 edições, porque tem semanas que a Jump não sai porque teve o feriado no dia de lançamento, você também vai ganhar uma edição a menos. É vantajoso pro caso de você não ter nenhum combine perto para comprar, ou você não ter espaço para colocar uma Jump, porque afinal ela é enorme, né? Uhum. Mas por outro lado você pode acabar perdendo um pouquinho. O valor de 900 iene é um pouco menor do que o valor que você pagaria, que é 250 por edição. Mas se você pegar aquele mês que não tem uma edição, você acaba perdendo, porque sai por 750, né? 3 edições. Na verdade, eu acho que a única vantagem de você ter a edição física, no caso de uma Shonen Jump, no caso desses mangás grandes que saem semanalmente, são os brindes, né? No caso do virtual, você não vai ter o brinde, mas em compensação, você vai ter mais espaço em casa. E a cultura da Shonen Jump, assim, dessas revistas periódicas, é você ler e já jogar fora. Então você costuma ver muito essas revistas empilhadas na lixeira, porque o pessoal lê tudo, junta por um mês e joga no lixo. Isso é bem triste, aliás, porque no Brasil vende bem caro essas revistas. E de qualquer forma é papel, né? Papel, mesmo sendo reciclado, é papel, né? Você está jogando fora papel toda semana e poderia tá fazendo alguma coisa mais prática. O digital ajuda muito nesse ponto. Mas afinal, Daisy e Fábio, como é que vocês leem mangá normalmente? Como eu falei antes, a gente aluga numa loja chamada Gel e a gente acaba alugando os mangás toda semana e pegando várias coleções. No meu caso, eu gosto muito de tentar pegar o mangá pela capa mesmo. Essa coisa de alugar me ajudou muito, porque antes eu tava comprando o mangá, aí eu lia e achava
uma droga. E agora eu posso alugar, achar uma droga e depois devolver. Da outra vez que eu morei aqui no Japão, eu tinha uma mania de ir atrás de primeiros volumes pra conhecer a série e ver se valia a pena continuar lendo. Por isso eu acabei fazendo uma coleção enorme de número 1, um monte de número 1 de mangás que eu li, não achei muito legal, ou que não me pegou, sabe? Que faltou alguma coisa, ou simplesmente de vez em quando me pegou, mas sabe, quando você esquece dele e vai ficando, porque eu tinha uma prateleira gigante de mangás, né? Então acabava esquecendo deles. E agora, alugando, você pode ler e tal e esquece eles de volta na prateleira. Cada aluguel custa cerca de 50 ienes por uma semana. Então você tem 7 dias para ler os mangás e depois você pode devolver direto no escaninho deles. Além disso, eles têm uma espécie de reciclagem de mangá. Eles estão sempre comprando volumes novos, mesmo de mangás antigos, e essas edições, ao invés de eles descartarem, eles colocam à venda também por 50 ienes cada. E é assim que eu acabo comprando aquele mangá que eu gosto muito, né? Que eu já li no Brasil, por exemplo, e eu quero realmente ter a coleção. Esses aqui, eu comprei hoje a coleção inteira desse mangá que eu já tinha lido no Brasil, Hadashi de Baraofume, Stepping on Roses. Stepping on Roses. Stepping on Roses. Posso falar? E ele estava sendo meio que reciclado, né? Eles compraram uma edição mais nova e estavam vendendo cada volume por 50 ienes. Eu acabei pagando na coleção inteira 450 ienes, que dá mais ou menos uns 15 reais. 15 milhões? Essa piada já deu, né? E valeu muito a pena, porque acabou sendo um valor mais baixo do que o de Book Off. O problema é que as edições foram usadas para aluguel, por isso elas estão meio judiadas, às vezes amareladas, de vez em quando com alguma sujeira indesejada dentro. Mas esperamos que não tenha nada, eu ainda não abri. Vai saber, né? Obviamente a gente ainda compra alguns volumes de mangá, lê mangá no tablet, usa vários outros sistemas além de alugar. Mas o aluguel de mangá tem sido muito prático pra gente e a gente usa bastante. A gente acabou adquirindo um hábito já, né? Então todo final de semana a gente vai até o Gel e aluga os mangás que a gente quer ler na semana. Às vezes alguma coisa nova, ou às vezes alguma coisa pra continuar a ler. E a gente acaba fazendo isso durante a semana. E ajuda bastante, né? Pelo menos não dói você deixar na prateleira guardado, esperando pra ser lido. Bom, como a cultura do mangá aqui no Japão é tão forte, a gente consegue ter acesso a todas essas formas de leitura. A forma de ler mangá tem mudado muito, não só no Japão, mas no mundo todo. E, obviamente, o Japão sempre tem um lagzinho com a tecnologia. Aquele negócio de, apesar de ser um país muito tecnológico, ainda tem um pé muito forte na tradição. Então ele foi capengando, mas hoje em dia o digital está muito forte e sistemas parecidos com Netflix e tal tem aparecido para tudo quanto é coisa, inclusive para os mangás, e está funcionando muito bem, porque você sente que as livrarias estão diminuindo muito e os mangás estão indo todos pro digital. A venda dos mangás, no geral, tem se mantido até relativamente estável, só que ao invés de se concentrarem nos volumes físicos, que podem ser tanto os mangás semanais, mensais, quanto os tankobons, as encadernações, eles estão migrando todos pro digital. E aí, o que vocês acharam desse sistema do Japão? O que vocês gostariam que tivesse no Brasil também? Eu acho que uma assinatura de mangá seria uma coisa muito interessante, porque há um tempo atrás eu acho que já comentei num Fala Otaku, que eu tentei ajudar a criar um sistema de clubes de leitura, né, para você poder emprestar mangás entre turmas e todo mundo poder ler bastante coisa
sem precisar todo mundo comprar a mesma coisa. Também acho um sistema que seria muito válido lá, né? Mas principalmente as editoras tentarem migrar para o digital, porque a gente está acompanhando daqui as crises que estão tendo na parte das editoras e das livrarias, e essa é uma grande forma de tentar afastar um pouco essa crise, né? É como dizem, né? Quando a lâmpada foi criada, infelizmente as velas acabaram virando coisa do passado. É óbvio, a gente ainda vai ter um espaço para as livrarias, mas se a gente não olhar para o futuro e começar a diminuir o uso de papel, acho que essas coisas, né? O tempo vai cuidar de pisar no que não mudar. Então fica a dica e comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. O que vocês acham sobre o mangaquissa ou sobre o aluguel de mangá? O que faltou a gente falar, o que a gente não especificou muito bem, o que ficou faltando. E por favor, deem sugestões. O que vocês querem saber daqui do Japão? Então, se você gostou, curte, compartilha, espalhe a palavra. Não esquece de clicar aí no sininho também para receber os vídeos que... Tá capengando, tá agachando, mas a gente tá dando um jeito. Então é isso. Até a próxima. Tchau.